O escritório de Ricardo era um santuário de silêncio e controle, um espaço onde o único som era o zumbido quase imperceptível dos servidores que guardavam os segredos de seu império tecnológico. A casa, vasta e minimalista, espelhava essa frieza. Cada corredor polido e cada parede branca pareciam projetados para ecoar a ausência, não para abrigar uma família. Sentado diante de uma parede de monitores, Ricardo ativou o sistema de vigilância recém-instalado, seus dedos movendo-se com a precisão de um cirurgião. Para ele, não era uma invasão de privacidade, mas uma otimização de recursos, uma verificação de desempenho da nova funcionária. Ele não buscava segurança, mas uma falha, um deslize que confirmasse sua crença fundamental de que a lealdade e o cuidado eram apenas mercadorias com um preço. Em uma das telas, a imagem de Sofia, a babá, surgiu nítida. Ela estava no quarto de brinquedos com seu filho Mateus, um pequeno ponto de cor e movimento em meio à imensidão estéril da casa. Ricardo observava, impassível, esperando pelo erro. A câmera no canto do quarto de brinquedos capturava a cena com uma clareza desumana, registrando cada detalhe sem emoção. O ambiente, apesar de repleto de brinquedos caros e intocados, carregava um ar de abandono. Sofia, uma mulher cujos ombros pareciam carregar o peso de histórias não contadas, movia-se com uma graça paciente. Ela não tentava forçar uma brincadeira barulhenta, mas criava um espaço seguro de silêncio compartilhado. Mateus, um menino de 7 anos com olhos sérios demais para sua idade, mantinha uma distância calculada, construindo uma torre de blocos com uma concentração que era mais defesa do que diversão. Sofia sentou-se no chão, não perto demais para invadir, mas perto o suficiente para oferecer presença. Ela começou a contar em voz baixa uma história de seu país, uma fábula sobre um pássaro que aprendia a cantar na solidão. Mateus não olhou para ela, mas suas mãos pararam. Pela primeira vez naquele dia, o silêncio do quarto não era de vazio, mas de escuta. Mais tarde Ricardo chamou Sofia ao seu escritório. A distância entre sua mesa de mogno e o local onde ela parou, de pé, parecia um abismo. Ele não a convidou a sentar-se. Com os olhos fixos em seu laptop, ele falou em um tom neutro, desprovido de qualquer calor humano. Houve um ajuste nos protocolos de segurança da casa, disse ele sem dar detalhes. Espero total conformidade. Qualquer irregularidade, por menor que seja, será registrada. A frase pairou no ar, uma acusação velada, uma ameaça embrulhada em jargão corporativo. Sofia sentiu o peso da desconfiança como um golpe físico. Seu rosto não demonstrou raiva, apenas uma tristeza profunda e silenciosa. Ela apertou as mãos na frente do corpo, um gesto pequeno de autoproteção. Eu entendo, senhor, foi tudo o que conseguiu dizer, sua voz firme mas carregada de uma dignidade ferida. Ele a dispensou com um aceno de cabeça, já imerso novamente em seus gráficos e dados, tratando a humilhação que acabara de infligir como um mero item riscado de sua lista de tarefas. Sofia voltou para o quarto de brinquedos, a câmera seguindo cada passo seu, como um predador invisível. Antes de entrar, ela parou no corredor, fechou os olhos por um instante e respirou fundo, recompondo a máscara de serenidade que a profissão e a vida lhe exigiam. Quando abriu a porta, um sorriso suave estava em seus lábios, um presente para o menino que não tinha culpa da frieza daquele lugar. No escritório, Ricardo reclinou-se em sua cadeira, um leve sentimento de satisfação percorrendo seu corpo. Ele havia estabelecido as regras, reafirmado seu controle. Agora, era só uma questão de tempo até que a câmera lhe entregasse a prova que ele tanto desejava. Ele ampliou a imagem do quarto de brinquedos, seus olhos focados em Sofia, analisando cada gesto, cada palavra sussurrada, convencido de que por trás daquela fachada de bondade se escondia uma fraude. O monitor, seu símbolo de poder, brilhava com a promessa de uma verdade que ele acreditava já conhecer, cego para a revelação que realmente o aguardava. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas vejam o poder da empatia. Nos dias que se seguiram, a rotina da casa se estabeleceu em uma calmaria tensa,
uma paz superficial vigiada pelos olhos de vidro das câmeras. Ricardo, em seu santuário de dados, dedicava fragmentos de seu dia a observar as interações entre Sofia e Mateus. Ele esperava por um deslize, uma impaciência, um momento de descuido que validasse sua desconfiança. No entanto, o que as telas mostravam era uma consistência desconcertante. Sofia movia-se pela casa, com uma serenidade que parecia imune à frieza do ambiente. Ela não impunha sua presença, ela a oferecia. Cantarolava canções de ninar em uma língua que ele não entendia, mas cuja melodia carregava uma doçura antiga. Mateus, por sua vez, permanecia um satélite em órbita distante, observando-a com uma curiosidade cautelosa. Ricardo sentia uma irritação crescente, não por ter encontrado uma falha, mas precisamente por não encontrar nenhuma. Aquela perfeição silenciosa era, para ele, a mais suspeita das performances. Uma tarde, a monotonia foi quebrada. Mateus estava no chão da sala, cercado por peças de um complexo robô de montagem, um presente caro que Ricardo havia mandado entregar, mas que nunca se sentara para montar com ele. O menino tentava encaixar uma peça minúscula, seus dedos pequenos e desajeitados falhando repetidamente. Um grunhido de frustração escapou de seus lábios, um som baixo que cresceu em um rosnado de impotência. No monitor, Ricardo observou a cena com um interesse clínico. Era o tipo de situação que testava limites. A frustração infantil era um campo minado, e ele esperava que Sofia pisasse em uma das bombas. Ou o repreenderia pela raiva, ou tomaria o brinquedo para si, resolvendo o problema com uma eficiência condescendente. Ele se inclinou para mais perto da tela, o reflexo de seus olhos frios e analíticos capturado pelo vidro, aguardando o erro que provaria que ele estava certo desde o início sobre a natureza humana. A explosão veio sem aviso. Com um grito agudo que rasgou o silêncio da casa, Mateus atirou o robô contra a parede. As peças de plástico se estilhaçaram, espalhando-se pelo piso de madeira polida como os destroços de uma pequena catástrofe. O menino encolheu-se no chão, o rosto vermelho e banhado em lágrimas de raiva e tristeza. Era um colapso total, a manifestação física de uma solidão que ele não sabia nomear. No escritório, Ricardo sentiu um pulso de triunfo. Ali estava. A falha. O momento em que a paciência se esgotaria, em que a máscara de cuidadora perfeita cairia. Ele ajustou o volume do áudio, ansioso por ouvir a repreensão, a bronca, a prova de que o cuidado que ele estava comprando era, como tudo em sua vida, apenas uma transação com um ponto de ruptura. A câmera impassível continuava a gravar, testemunha silenciosa do pequeno drama humano que se desenrolava. Sofia, que estava na cozinha, ouviu o barulho e o choro. Ela apareceu na porta da sala, seu rosto uma tela de calma. Ela viu as peças espalhadas, viu o menino soluçando no chão. Ricardo esperava que ela suspirasse, que demonstrasse cansaço ou irritação. Em vez disso, ela permaneceu parada por um longo instante, apenas observando. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma atenção plena e profunda. Ela não correu para consertar o brinquedo ou para repreender a criança. Seu silêncio foi a primeira surpresa. Foi uma pausa que deu ao menino o espaço para sentir sua própria fúria sem a pressão de uma reação adulta. Para Ricardo, assistindo à distância, aquela inação era desconcertante. Em seu mundo de respostas imediatas e soluções eficientes, a paciência de Sofia era uma anomalia, uma estratégia que ele não conseguia decifrar. Ela estava quebrando o protocolo da reação esperada, e isso, mais do que qualquer outra coisa, o deixou intrigado. Lentamente, como quem se aproxima de um animal assustado, Sofia caminhou até o centro da sala. Ela não olhou para os destroços do robô. Seus olhos estavam fixos em Mateus. Ela se ajoelhou no chão, não ao lado dele, mas a uma distância respeitosa, colocando-se em seu nível. Sua linguagem corporal era de abertura e aceitação. É muito frustrante quando as coisas não funcionam como a gente quer, não é? Ela disse, sua voz suave, sem qualquer traço de acusação. A frase simples desarmou a situação. Ela não estava falando sobre o brinquedo quebrado, estava falando sobre o sentimento por trás da ação. Estava validando a emoção de Mateus.
dando-lhe um nome, e reconhecendo seu direito de senti-la. Ricardo em seu escritório franziu a testa. Aquilo não era uma repreensão. Não era um conserto. Era algo diferente. Uma forma de inteligência emocional que seus algoritmos não podiam prever ou quantificar. Se você já sentiu que a compreensão é mais poderosa que a punição, essa história é para você. Mateus ergueu a cabeça, os olhos ainda cheios de lágrimas, surpreso por não estar recebendo uma bronca. Ele olhou para Sofia, esperando o sermão que sempre vinha de outras pessoas, a decepção no rosto dos adultos. Mas no rosto de Sofia, ele encontrou apenas empatia. Eu também me sinto assim às vezes, continuou ela, sua voz um bálsamo. Sinto tanta raiva dentro de mim que parece que vou explodir. Como um vulcão. Ela usou as mãos para imitar uma pequena explosão, um gesto lúdico que quebrou a tensão. O menino soluçou, mas desta vez era um som diferente, um som de alívio. A raiva começava a se dissolver, substituída por uma vulnerabilidade que ele raramente se permitia mostrar. Pela primeira vez, alguém não estava tentando calar seu barulho, mas sim entender a música por trás dele. No escritório, Ricardo sentiu um desconforto inexplicável, como se estivesse espionando um momento sagrado, uma confissão que não lhe pertencia. Por que não funciona? Sussurrou Mateus apontando para as peças quebradas. Sua voz era pequena, frágil. A pergunta não era sobre o robô, era sobre tudo. Sofia entendeu o subtexto. Ela se aproximou um pouco mais, o suficiente para que ele sentisse seu calor. Às vezes, disse ela, as coisas mais importantes são as mais difíceis de montar. Elas exigem tempo, e às vezes exigem ajuda. Ela não ofereceu a solução, mas a parceria. Ela não se posicionou como a adulta que sabia tudo, mas como uma aliada na jornada da descoberta. Ela pegou uma das peças maiores do chão e a entregou a ele, um convite silencioso para recomeçar, não do ponto da falha, mas do ponto da colaboração. Ricardo observava, hipnotizado. Sofia não estava apenas cuidando de seu filho, ela o estava ensinando a lidar com a vida, com a frustração, com o fracasso. Estava lhe dando ferramentas que dinheiro nenhum poderia comprar. O menino olhou para a peça em sua mão e depois para Sofia. As lágrimas haviam parado. O papai nunca brinca comigo, ele disse, a frase saindo como um sopro, uma verdade dolorosa que ele finalmente teve coragem de verbalizar. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele recuou em sua cadeira de couro, o ar subitamente rarefeito em seu escritório climatizado. Ele estava procurando pela falha de Sofia, mas a câmera, sua ferramenta de controle, havia se virado contra ele, expondo a sua própria negligência com uma clareza brutal. O zumbido dos servidores pareceu aumentar de volume, preenchendo o silêncio com o som de sua ausência. A acusação não veio de Sofia, mas de seu próprio filho, e por isso era incontestável. Aquele pequeno quarto de brinquedos, visto através de uma tela, tornou-se o tribunal onde ele era o único réu. Sofia não demonstrou surpresa com a confissão de Mateus. Ela apenas assentiu, como se aquela fosse a dor mais natural do mundo. Em vez de concordar ou criticar Ricardo, ela escolheu a graça. Seu pai ama você mais do que tudo neste mundo, disse ela, com uma convicção gentil. Ele só está muito ocupado construindo um castelo gigante e seguro para você morar. Tão ocupado que às vezes se esquece de que o príncipe do castelo só quer que o rei venha brincar com ele por um tempinho. A metáfora era simples, mas poderosa. Ela protegeu a imagem do pai enquanto validava o sentimento do filho. Foi um ato de lealdade impressionante. Uma demonstração de caráter que Ricardo, com toda a sua vigilância, jamais esperou encontrar. Ele olhou para aquela mulher na tela, uma estranha que defendia sua honra para seu filho, e sentiu uma pontada de algo que ele não sentia há muito tempo: vergonha. A empatia pode construir pontes onde muros parecem intransponíveis. Se você concorda, compartilhe. Juntos, Sofia e Mateus começaram a recolher as peças do robô quebrado. Não com a urgência de consertar, mas com o cuidado de quem recolhe os fragmentos de algo que ainda tem valor. Eles trabalhavam em silêncio, lado a lado, formando uma equipe improvável em meio à vastidão da sala.
O som das pequenas peças de plástico caindo suavemente em uma caixa era o único ruído. No escritório, Ricardo permaneceu imóvel. A cena na tela não era mais sobre vigilância ou controle. Havia se tornado um espelho. Ele não desligou o monitor, pelo contrário, manteve os olhos fixos na imagem, como se temesse que, ao desviar o olhar, a frágil conexão que acabara de testemunhar pudesse se desfazer. A semente do conflito havia sido plantada, mas não era entre ele e a babá. Era um conflito interno, uma batalha que apenas começava a ser travada no silêncio de sua própria consciência. A tarde se transformou em noite, e a luz azulada do monitor era a única iluminação no escritório de Ricardo. Ele não havia se movido. As imagens na tela agora mostravam Mateus dormindo tranquilamente, o peito subindo e descendo em um ritmo sereno. Sofia havia saído do quarto há muito tempo, mas Ricardo continuava a observar. Ele não estava mais procurando por um erro. Estava procurando por algo que havia perdido em si mesmo. A competência de Sofia, sua inteligência emocional, sua dignidade silenciosa, tudo isso havia abalado a fundação de suas certezas. Ele sempre acreditou que tudo poderia ser medido, otimizado e controlado. Mas como medir a paciência que transforma um grito em um sussurro? Como quantificar a lealdade que defende quem a desconfia? A câmera, que ele instalara como uma arma, havia se tornado uma lente, forçando-o a ver não a falha dela, mas o vazio dele. A curiosidade substituíra a suspeita, e uma tensão incômoda se instalara em seu peito, prenunciando uma mudança inevitável. A vergonha para um homem como Ricardo não se transformava em humildade, fermentava em ressentimento. Nos dias seguintes, ele se dedicou a uma nova forma de vigilância, não mais passiva e curiosa, mas ativa e hostil. Ele rebobinava as gravações da tarde da explosão de Mateus, dissecando cada gesto de Sofia com a frieza de um promotor. A empatia que o havia desarmado momentaneamente agora era reinterpretada como uma fraqueza, uma falha no sistema. A gentileza dela, sua capacidade de acalmar seu filho, era vista não como uma virtude, mas como uma usurpação de um papel que deveria ser dele. Em sua mente, ela não estava cuidando de Mateus, estava expondo a ausência dele. Para reafirmar seu controle, ele precisava encontrar uma falha, um erro, e se não pudesse encontrá-lo, ele o criaria. O monitor, que por um instante fora uma janela para a verdade, voltou a ser sua arma, e ele o polia com a determinação de quem se prepara para uma guerra silenciosa. A oportunidade surgiu de forma banal. Ricardo convocou Sofia ao seu escritório, o ambiente mais gélido e impessoal da casa. Desta vez, ele não estava imerso em seu trabalho. Ele a esperava, sentado ereto, as mãos cruzadas sobre a mesa de mogno. A distância entre eles parecia ainda maior. "Sente-se, Sofia", disse ele, o convite soando mais como uma ordem. Ela obedeceu, a postura reta, as mãos no colo. Ele deixou o silêncio se estender. Uma tática que usava em negociações para desestabilizar o oponente. Finalmente ele falou, a voz cortante como o vidro. "Revisei os registros de segurança dos últimos dias. Notei um padrão de flexibilidade excessiva com os horários e as atividades de Mateus. Particularmente o incidente com o robô de montagem." Ele fez uma pausa observando-a. Aquele era um item de colecionador, caro, e foi destruído sob sua supervisão. A acusação era clara, despida de qualquer contexto emocional, reduzida a uma simples questão de prejuízo material. Sofia sentiu o ar ficar pesado, a injustiça da acusação apertando seu peito. Ela escolheu suas palavras com cuidado, a voz firme mas sem desafiar. "Senhor Ricardo, o valor do brinquedo não foi o foco naquele momento. Mateus estava em grande sofrimento emocional. Minha prioridade era acalmar a frustração dele, não proteger um objeto." Ela tentou trazer a humanidade de volta à conversa, explicar que o cuidado ia além da vigilância de bens materiais. Ele precisava de espaço para sentir e de alguém para ajudá-lo a entender aquela raiva. O robô pode ser substituído. A confiança de uma criança, uma vez quebrada, é muito mais difícil de consertar.
Sua resposta era lógica, compassiva e profissional, a defesa de uma cuidadora experiente que entendia as complexas necessidades de uma criança negligenciada. Se você acredita que a verdadeira riqueza não está nos objetos, mas nas conexões humanas, continue acompanhando esta história. Ricardo ouviu a explicação com uma impaciência mal disfarçada. Para ele, a lógica emocional de Sofia era um ruído, uma variável desnecessária em sua equação de controle e eficiência. Ele a interrompeu com um gesto de mão. Sua percepção sobre o estado emocional do meu filho é subjetiva. O fato objetivo é que houve um prejuízo financeiro devido a uma falha na sua supervisão. Minha casa tem regras, meus ativos têm valor. Ele se inclinou para a frente, o poder em sua postura esmagador. A partir de hoje, um inventário detalhado do quarto de brinquedos será feito semanalmente. Qualquer dano a itens acima de um certo valor será deduzido de seu pagamento. A punição era desproporcional e humilhante, um golpe direto não apenas em suas finanças mas em sua dignidade. Ele a estava tratando não como uma cuidadora, mas como uma segurança mal paga, reduzindo seu trabalho a um mero controle de estoque. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado. Sofia absorveu o golpe sem vacilar, embora por dentro sentisse o chão se abrir. A injustiça era tão flagrante que qualquer defesa seria inútil. Ela estava presa em uma teia de poder e arrogância, onde a verdade de suas intenções não tinha valor algum. Ela apenas assentiu lentamente, um único movimento de cabeça que continha um oceano de resignação e força. Eu entendo, senhor, disse ela, a voz baixa, mas clara. O tom dela não era de submissão, mas de uma dignidade profunda e inabalável. Ela se levantou, e por um momento, seus olhos encontraram os dele. No olhar dela, Ricardo não viu medo ou raiva, mas uma espécie de tristeza compassiva, como se ela sentisse pena dele. Esse olhar o desestabilizou mais do que qualquer grito ou lágrima. A injustiça pode ser ensurdecedora, mas a dignidade sussurra mais alto. Compartilhe se concorda. Ela saiu do escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. O som do clique da fechadura ecoou na sala vazia como ponto final de uma sentença. Ricardo ficou sozinho, a vitória que ele planejara deixando um gosto amargo em sua boca. Ele havia reafirmado sua autoridade, colocado-a em seu devido lugar, transformado seu cuidado em uma transação comercial mensurável. Ele havia vencido. No entanto, a imagem do olhar dela o assombrava. Não era o olhar de uma funcionária derrotada, mas de uma alma que via através dele, que enxergava o vazio por trás de sua fortaleza de poder e controle. Ele se virou para o monitor, esperando sentir a satisfação do controle recuperado, mas a tela agora parecia refletir apenas sua própria solidão. Ele havia punido a única pessoa que trazia calor para aquela casa fria, e o silêncio que se seguiu pareceu mais opressivo do que nunca. No monitor, ele a viu entrar no quarto de Mateus. Ela parou por um instante, respirou fundo, e em seguida, um sorriso suave iluminou seu rosto enquanto se ajoelhava ao lado do menino, que brincava no chão. A transição foi perfeita, sua dor pessoal completamente escondida para proteger a criança. Ela não levou a escuridão do escritório para o mundo de Mateus. Ricardo assistiu, fascinado e horrorizado. Ele havia atingido o auge de sua arrogância, acreditando ter esmagado o espírito dela com o peso de seu poder. Mas o que ele via na tela era uma resiliência que seu dinheiro não podia comprar e sua autoridade não podia tocar. Ele havia vencido a batalha, mas a imagem dela, oferecendo uma ternura que acabara de ser punida, era a prova silenciosa de que ele estava perdendo a guerra por algo muito mais importante. A verdadeira vitória é reconhecer o valor do outro, não impor o próprio. Acompanhe a virada que está por vir. A tensão na casa havia se tornado quase insuportável, um prelúdio silencioso para a revelação que mudaria tudo. A punição, em vez de quebrar Sofia, pareceu forjá-la em um aço mais silencioso e resistente. Ela se movia pela casa com a mesma graça de antes, mas agora havia uma economia em seus gestos, uma precisão que beirava a solenidade.
O inventário semanal era uma humilhação que ela suportava com uma dignidade impassível. Ajoelhava-se no quarto de brinquedos, catalogando cada item com a meticulosidade de um arquivista, enquanto Mateus a observava, confuso com aquele novo e estranho ritual. Para o menino, os brinquedos eram apenas coisas. Para Ricardo, eram ativos. Para Sofia, agora, eram provas de uma desconfiança que ela se recusava a deixar que a definisse. Em seu escritório, Ricardo observava essa cena no monitor, sentindo não o triunfo do controle, mas uma estranha e crescente sensação de vazio. Ele havia imposto suas regras, mas o espírito da casa, a pouca alma que ela tinha, parecia estar se retirando junto com a espontaneidade de Sofia. A ordem que ele tanto prezava, começava a se parecer perigosamente com a morte. Uma tarde cinzenta, a chuva batia incessantemente contra as janelas de vidro da sala de estar, transformando o mundo exterior em um borrão de tons de cinza. A luz fria e difusa acentuava a esterilidade do ambiente. Mateus, entediado com seus brinquedos eletrônicos e silenciosos, remexeu em uma velha caixa de madeira que ficava esquecida sob uma estante. De lá, ele tirou um livro de capa dura, empoeirado, e com as páginas amareladas pelo tempo. Era uma coletânea de contos de fadas clássicos, um presente de um parente distante que Ricardo havia guardado, mas nunca lido para o filho. O menino levou o livro até Sofia, que estava sentada em uma poltrona, e o estendeu com um gesto tímido. "Você pode?" Ele começou, a voz baixa, quase inaudível. Ele não completou a frase, mas o pedido era claro em seus olhos. Era um convite para um mundo que ele não conhecia, um refúgio contra o silêncio e a chuva. No escritório, Ricardo observou a troca pelo monitor. Ele reconheceu o livro. Lembro-se vagamente de tê-lo recebido, de pensar que era um presente antiquado em uma era de tablets e aplicativos interativos. Ele esperava que Sofia recusasse, que dissesse que não era a hora para leitura, que seguisse o cronograma de atividades que ele havia imposto. Seria mais uma prova de sua conformidade e de sua obediência às regras de eficiência. Mas Sofia pegou o livro com uma reverência que o surpreendeu. Ela limpou a poeira da capa com a manga de sua blusa, um gesto terno, como se estivesse resgatando um tesouro perdido. Ela abriu o volume com cuidado, o som do papel antigo se desdobrando, ecoando suavemente no microfone da câmera. Ela não disse nada, apenas sorriu para Mateus e o chamou para se sentar ao seu lado, criando um pequeno santuário de calor em meio à frieza da sala. Sofia começou a ler a primeira história, sobre um cavaleiro que buscava um dragão. Sua voz era calma e melodiosa, mas ela não estava apenas lendo as palavras, ela as estava pintando no ar. Ela mudava o tom para cada personagem, fazia pausas dramáticas nos momentos de suspense, seus olhos dançando sobre as páginas. Mateus, que a princípio se sentara a uma distância respeitosa, foi se aproximando lentamente, atraído pela magia da narrativa. Ele se encostou no braço da poltrona, o olhar fixo no livro, os lábios entreabertos em fascinação. Ricardo, em sua cadeira de couro, encontrou-se igualmente cativado. Ele não ouvia uma história há anos. O som da voz de Sofia, tecendo um conto de fadas em sua casa silenciosa, era hipnótico, uma anomalia em seu mundo de dados e projeções financeiras. Ele se viu inclinado para a frente, os olhos fixos na tela, esquecido de sua busca por falhas. Depois de algumas páginas, Sofia parou em uma palavra mais complexa. "Coragem", ela leu, e então olhou para Mateus. "Você sabe o que significa coragem?" O menino balançou a cabeça negativamente. Sofia não deu a definição do dicionário. Em vez disso, ela transformou o conceito em algo tangível, algo que ele pudesse entender. "Coragem", disse ela, "é quando você está com muito medo de fazer alguma coisa, mas seu coração diz que é a coisa certa a fazer, e você faz mesmo assim. Como quando você tem medo do escuro, mas se levanta para beber água porque está com sede, isso é coragem." A explicação era simples, poética e profundamente sábia. Ela não estava apenas ensinando vocabulário, estava ensinando valores.
estava construindo o caráter de seu filho, tijolo por tijolo, com uma paciência que Ricardo nunca teve. A educação emocional pode transformar uma vida. Se você acredita no poder das palavras certas, esta história irá ressoar com você. Ricardo sentiu uma pontada aguda no peito, uma mistura de admiração e uma inveja que o envergonhava. Ele nunca havia pensado em explicar a coragem para seu filho. Ele presumia que Mateus aprenderia sobre a vida através da observação, da mesma forma que ele aprendeu, vendo o poder, a riqueza, o sucesso. Mas ali, naquela sala, Sofia estava mostrando a ele que as lições mais importantes não são vistas, são sentidas. São sussurradas em uma tarde chuvosa, encontradas nas páginas de um livro velho. Ele olhou para o rosto de seu filho na tela, para a expressão de admiração que Mateus dirigia a Sofia, e pela primeira vez, ele não sentiu raiva ou ciúme. Sentiu uma profunda e avassaladora sensação de perda. Estava perdendo a infância de seu filho, um momento de cada vez, e só agora, através dos olhos de uma estranha, ele estava percebendo a magnitude de sua ausência. Eles continuaram a leitura, e a cada página Mateus parecia se soltar mais. Ele começou a apontar para as figuras, a fazer perguntas, a rir das partes engraçadas. A sala, antes um espaço de passagem frio e impessoal, agora estava preenchida com o calor da imaginação compartilhada. O livro empoeirado tornou-se um portal, e Sofia era a guardiã que guiava seu filho através dele. Ricardo observava, imóvel. O monitor, sua ferramenta de controle, estava se tornando um espelho cruel, refletindo não as falhas de Sofia, mas as suas. Cada risada de Mateus era um eco de momentos que ele havia perdido. Cada pergunta que o menino fazia a Sofia era uma pergunta que ele nunca teve a oportunidade de fazer a seu pai. A virada silenciosa estava acontecendo, não com um estrondo, mas com o virar suave de uma página. O momento que quebrou a barragem de sua negação veio de forma inesperada. Eles chegaram a uma ilustração que mostrava o rei da história, abraçando seu filho após uma longa jornada. Mateus traçou a imagem com o dedo pequeno. O rei voltou, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para Sofia. Então, ele ergueu os olhos, e a pergunta que fez foi tão pura e desarmante que atingiu Ricardo como uma força física. O papai também é um rei, não é? Ele trabalha muito em seu castelo. A inocência da pergunta, a forma como a metáfora de Sofia havia se enraizado em sua mente, era ao mesmo tempo bela e dolorosa. Ele via seu pai como uma figura mítica, distante e poderosa, exatamente como Sofia o havia descrito para proteger sua imagem. Sofia sorriu, um sorriso triste e terno. Ela afagou o cabelo do menino. Sim, querido, ele é o rei mais trabalhador de todos. Ela não hesitou, não deixou transparecer qualquer traço da humilhação que ele lhe impusera. Em vez disso, ela reforçou a imagem de um pai amoroso, mesmo que ausente. E todo rei, continuou ela, mesmo mais ocupado, guarda o maior tesouro de seu reino bem aqui. Ela tocou suavemente o peito de Mateus, bem no lugar do coração. Você é o tesouro dele, nunca se esqueça disso. Foi um ato de graça tão profundo, uma lealdade tão imerecida, que Ricardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela o estava defendendo, construindo uma ponte sobre o abismo que ele mesmo havia criado entre ele e seu filho. Ricardo recuou de sua mesa como se tivesse levado um choque. Ele desligou o áudio, incapaz de ouvir mais. O silêncio em seu escritório era agora ensurdecedor, preenchido apenas pela batida descompassada de seu próprio coração. Ele olhou para a imagem silenciosa na tela. Sofia e Mateus, juntos, unidos por uma história e por uma mentira bondosa. Uma mentira que o pintava como um herói, quando na realidade ele era o vilão daquela narrativa, o dragão que seu filho não sabia que existia. A arrogância que o sustentara por tanto tempo começou a rachar, revelando a frágil fundação de medo e solidão por baixo. Ele não era um rei em um castelo, era um prisioneiro em uma torre de vigia, e a única pessoa que ele estava realmente espionando era a si mesmo. Ele minimizou a janela da câmera de segurança.
Por baixo, sua área de trabalho estava coberta de ícones de planilhas, relatórios de mercado e projeções de lucros. Símbolos de seu poder, de seu sucesso, mas eles pareciam vazios, insignificantes. Com um clique trêmulo, ele abriu uma pasta que não visitava há anos, intitulada Pessoal. Dentro, havia apenas algumas fotos. Ele clicou em uma delas, ele e Mateus, quando o menino era apenas um bebê, dormindo em seu peito. Ricardo na foto parecia mais jovem, mais leve. Havia um sorriso em seu rosto que ele mal reconhecia. Onde aquele homem tinha ido, quando ele trocou aquele sorriso genuíno pela máscara fria de um CEO? A verdade pode doer, mas é o único caminho para a cura. Se você já se sentiu perdido, sabe que o primeiro passo para se encontrar é admitir que está perdido. O contraste entre a foto e a imagem ao vivo no monitor era devastador. Na foto ele segurava seu filho. Na tela, uma estranha o fazia. E ela o fazia melhor. Ela lhe dava o que ele, com todo o seu dinheiro e poder, não conseguia oferecer: tempo, paciência, presença. A injustiça que ele acreditava estar combatendo era, na verdade, uma projeção de sua própria falha. Ele suspeitava de Sofia porque não conseguia acreditar que um cuidado tão genuíno pudesse existir, especialmente quando ele mesmo era incapaz de fornecê-lo. Sua paranoia não era sobre ela ser uma fraude, era sobre ele ser um pai inadequado, e a competência dela apenas servia para destacar essa verdade insuportável. Ele se levantou e caminhou até a janela de seu escritório. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. Lá embaixo, a cidade se movia em seu ritmo frenético, um sistema complexo de ambição e movimento, um mundo que ele havia dominado. Mas dentro de sua própria casa, em uma sala a poucos metros de distância, estava o único universo que realmente importava, e ele era um completo estranho nele. A virada silenciosa não foi um evento, mas uma percepção. Foi o momento em que a balança de poder mudou, não porque Sofia ganhou poder, mas porque Ricardo percebeu que o poder que ele detinha era o tipo errado. Era o poder de controlar, não de conectar. O poder de possuir, não de pertencer. Ele voltou para sua mesa e olhou para a tela mais uma vez. Sofia estava fechando o livro. Mateus, com a cabeça apoiada em seu ombro, parecia sonolento e contente. A cena era a imagem da paz doméstica, um quadro do qual ele era o único elemento ausente. Ele não sentia mais raiva, nem suspeita. Sentia apenas um profundo e oco arrependimento. A semente da dúvida plantada no ato anterior havia germinado, e suas raízes estavam quebrando as fundações de seu mundo. Ele sabia com uma certeza aterrorizante que algo precisava mudar, e a mudança teria que começar com ele. A questão não era mais se Sofia era digna de sua confiança, mas se ele era digno do amor de seu filho. A dignidade de Sofia, sua recusa em se deixar abater pela humilhação, sua graça sob pressão, era a prova silenciosa de seu valor. Ela não precisou se defender com palavras, suas ações falavam com uma eloquência que nenhum argumento poderia igualar. Ela havia transformado um ato de vigilância em uma lição de humanidade, e Ricardo fora seu aluno mais relutante. A habilidade que ele testemunhou não era apenas a de cuidar de uma criança, mas a de nutrir uma alma. Era uma sabedoria que não podia ser aprendida em salas de reunião ou em gráficos de desempenho. Era uma sabedoria nascida da empatia, da perda e de uma força interior que ele começava a admirar profundamente. Ele pensou na humilhação que a impôs, na acusação sobre o robô, no inventário degradante. Cada memória era agora uma fonte de vergonha. Ele a havia julgado com a régua de seu próprio mundo cínico e transacional, e ela havia respondido com uma compaixão que ele não merecia. A injustiça que ele cometeu agora pesava sobre ele não como um erro de cálculo, mas como uma falha moral. Ele havia tentado diminuí-la para se sentir maior, mas ao fazer isso, apenas expôs sua própria pequenez. A verdadeira força não reside em nunca cair, mas em como nos levantamos após reconhecer nossos erros. Compartilhe, se você acredita no poder da redenção. O equilíbrio de poder havia mudado de forma irreversível. Sofia ainda era sua funcionária, e ele, seu chefe. No papel, nada havia mudado.
Mas na realidade silenciosa daquela casa, as posições haviam se invertido. Ela era a detentora da sabedoria emocional, a âncora de estabilidade para seu filho. Ele era o observador impotente, o homem rico em tudo, exceto no que mais importava. O controle que ele tanto valorizava era uma ilusão. Ele podia controlar seus funcionários, seus investimentos, sua agenda, mas não podia controlar o coração de seu filho, nem apagar a imagem da bondade de Sofia que agora estava gravada em sua mente. A expectativa de uma virada, que antes era uma esperança para o público, agora se tornara uma certeza para Ricardo. Ele sabia que não podia continuar assim, observando a vida de seu filho através de uma tela, delegando o amor como se fosse mais uma tarefa administrativa. O alívio que o público sentiria ao ver essa mudança de consciência era, para ele, um peso esmagador. Era o peso da responsabilidade, da culpa e da necessidade urgente de reparar o que ele havia quebrado, não apenas nos outros, mas principalmente dentro de si mesmo. A jornada de volta seria longa e difícil, e ele não sabia por onde começar. Ele olhou para o monitor uma última vez naquela tarde. A imagem estava estática. Sofia havia levado Mateus para seu quarto para um cochilo. A sala de estar estava vazia novamente, o livro de contos de fadas deixado na poltrona, um marcador silencioso do ponto de virada. Ricardo não desligou o sistema de vigilância. Ele o deixou ligado não mais como uma ferramenta de suspeita, mas como um lembrete. Um lembrete do que ele havia perdido e do que, com sorte, ainda poderia encontrar. A tela, que antes refletia sua arrogância, agora refletia um homem confrontado com sua própria alma, um rei que finalmente percebeu que seu reino estava vazio. A chuva lá fora parou completamente. Um raio de sol pálido atravessou as nuvens, cortando a penumbra do escritório e iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Era uma luz fraca, hesitante, mas era luz. Para Ricardo, pareceu um presságio, um sinal de que mesmo após a tempestade mais longa, a claridade era possível. Ele não sabia que passos dar, que palavras dizer, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o desejo de tentar. A virada silenciosa estava completa. A guerra ainda não havia acabado, mas a batalha mais importante, a que acontecia dentro dele, havia finalmente começado. O cliffhanger não era uma ação, mas uma quietude. Ricardo permaneceu sentado em seu escritório por mais 1 hora, sem trabalhar, sem fazer ligações, sem olhar para os dados. Ele apenas ficou ali, no silêncio, enquanto a tarde se transformava em noite. A luz do monitor pintava seu rosto com um brilho azulado, seus olhos fixos em um ponto que ninguém mais podia ver. Ele estava reprocessando anos de sua vida, de suas escolhas, de suas prioridades. O público não sabia o que ele faria a seguir. Ele mesmo não sabia. Mas uma coisa era certa: o homem que se levantaria daquela cadeira não seria o mesmo que se sentou nela naquela manhã. A revelação estava a caminho, e a casa inteira parecia prender a respiração, esperando por ela. A noite desceu sobre a casa como um manto pesado, mas no escritório de Ricardo o tempo havia parado. Banhado pela luz fria e azulada do monitor, ele se tornara um prisioneiro voluntário de sua própria vigilância. Ele não procurava mais por falhas. Agora, ele buscava entender. Rebobinava e assistia às mesmas cenas, repetidamente, não como um CEO analisando dados, mas como um arqueólogo examinando os fragmentos de uma civilização perdida, a de sua própria família. Cada sorriso que Sofia oferecia a Mateus, cada canção de ninar sussurrada em uma língua estrangeira, era uma peça de um quebra-cabeça que, uma vez montado, revelava a imagem de sua própria ausência. O zumbido dos servidores parecia mais alto, o som monótono e constante de sua negligência. Ele estava obcecado, não por descobrir a fraude dela, mas por decifrar a virtude que o desarmara tão completamente, uma virtude que ele sentia que nunca possuíra. Com um clique trêmulo do mouse, ele navegou pelos arquivos de vídeo, sua mão movendo-se com uma hesitação que lhe era estranha. Ele não procurava por um erro novo, mas por um antigo, um que ele havia interpretado mal.
seus olhos pousaram na data do incidente com o robô. Ele abriu o arquivo, a cena se desdobrando diante dele mais uma vez. Desta vez, no entanto, ele não assistia com os olhos de um chefe avaliando um prejuízo, mas com os de um pai que finalmente começava a enxergar. Ele aumentou o volume, não para ouvir as palavras, mas para sentir o silêncio entre elas, o espaço onde a verdadeira comunicação acontecia. A sala de estar em sua tela parecia um palco, e ele estava prestes a assistir à reprise de uma peça, cujo significado profundo ele só agora começava a compreender, sentindo a angústia de quem percebe a verdade tarde demais. O grito de Mateus rasgou o silêncio do escritório, e desta vez, Ricardo o ouviu de verdade. Não era o som de uma birra infantil, mas o eco de uma solidão esmagadora. Ele viu os pequenos ombros de seu filho tremendo, não apenas de raiva, mas de uma dor que não tinha palavras. Viu a forma como Mateus se encolheu no chão, esperando a repreensão que sempre vinha, a confirmação de que seus sentimentos eram um incômodo. Naquele pequeno corpo frágil, Ricardo viu um reflexo de si mesmo, um homem que construiu um império para se proteger da vulnerabilidade, sem perceber que estava aprisionando seu próprio filho, na mesma fortaleza fria. A câmera, sua ferramenta de distanciamento, agora o forçava a uma proximidade insuportável com a dor que ele havia causado, uma dor que ele se recusava a nomear. Então, ele focou em Sofia. Ela entrou em cena não como uma pacificadora, mas como uma testemunha silenciosa da dor do menino. Sua calma não era passividade, era força. Sua paciência não era uma técnica, era empatia pura. Quando ela se ajoelhou, não para consertar o brinquedo, mas para validar o sentimento, Ricardo sentiu algo se quebrar dentro de si. A frase dela, "é muito frustrante quando as coisas não funcionam como a gente quer", não era dirigida apenas a Mateus. Parecia atravessar a tela e falar diretamente com ele, com o homem que controlava tudo, exceto a felicidade de seu filho. Ele assistiu, hipnotizado, enquanto ela transformava um momento de crise em uma lição de humanidade, construindo uma ponte de compreensão onde ele só havia deixado um vazio. Mas a prova final, a revelação que demoliria as últimas defesas de sua arrogância, ainda estava por vir. Ele avançou as gravações para outra noite, uma que ele havia ignorado por considerá-la sem intercorrências. A imagem mostrou Sofia colocando Mateus na cama. O menino já estava sob as cobertas, mas seus olhos estavam abertos, fixos no teto. Ele parecia pequeno e perdido em meio à vastidão do quarto. Então, com uma voz que era pouco mais que um sopro, ele fez a pergunta que selaria o destino emocional de Ricardo. "Sofia", ele sussurrou, "o papai me ama?" A pergunta pairou no ar, tão simples e tão devastadora, a expressão máxima da dúvida que corroía a alma daquela criança. Ricardo prendeu a respiração. Seu universo inteiro pareceu encolher e se concentrar naquela única resposta. Ele esperava uma hesitação, uma resposta evasiva, talvez até um silêncio que confirmasse a triste verdade. Mas Sofia se inclinou, afagou o rosto do menino com uma ternura que era quase sagrada e respondeu com uma convicção inabalável. "Seu pai não apenas te ama, Mateus. Você é o sol ao redor do qual o mundo dele gira. Ele trabalha tanto, constrói todas aquelas coisas altas e brilhantes, porque está tentando construir uma escada que chegue até você, para te mostrar o quanto você é importante para ele. Às vezes, os reis se perdem construindo seus castelos e se esquecem que o maior tesouro já está dentro dos muros. Foi uma defesa tão leal, uma mentira tão cheia de amor, que protegeu a imagem de um homem que a tratava com desprezo." Aquelas palavras atingiram Ricardo com a força de uma onda. O ar foi expulso de seus pulmões em um soluço seco e silencioso. Ele recuou em sua cadeira, derrubando uma pilha de papéis que se espalharam pelo chão sem que ele notasse. Seu rosto, antes uma máscara de controle impassível, se desfez. Uma lágrima, e depois outra, traçaram caminhos quentes por sua pele, as primeiras que ele derramava em décadas. O monitor à sua frente, antes um símbolo de seu poder e controle, agora era um tribunal. E a imagem de Sofia, defendendo sua honra para seu filho, era a prova irrefutável de sua própria falência moral.
Ele não havia apenas sido injusto, ele havia sido cego, surdo e profundamente tolo. A catarse chegou não como um alívio, mas como uma dor purificadora. A inversão de poder foi total e silenciosa. Naquele instante ele entendeu que não era o chefe, o provedor, o homem no controle, ele era o devedor. Devia a essa mulher não apenas um salário, mas uma dívida de gratidão tão imensa que jamais poderia ser paga. Ela, a funcionária imigrante, a mulher que ele suspeitava e humilhava, possuía uma nobreza de espírito que apequenava todo o seu império tecnológico. Ela era a guardiã da alma de seu filho, a protetora de seu legado mais importante, enquanto ele estava ocupado contando moedas. O poder real, ele percebeu com uma clareza brutal, não estava na capacidade de vigiar, mas na coragem de cuidar. E nesse campo, ele era um indigente. Sua mão, tremendo, moveu-se em direção ao mouse. Por um momento, seu instinto foi apagar os arquivos, enterrar a prova de sua vergonha. Mas ele parou. Apagar não mudaria o que ele havia se tornado. Em vez disso, com um movimento lento e deliberado, ele moveu o cursor até o canto da tela e clicou no botão de desligar. A luz azul que iluminava seu rosto e seu fracasso se extinguiu. A tela ficou preta, um espelho escuro que refletia apenas o contorno vago de um homem quebrado na penumbra. O ato de desligar o monitor foi sua primeira confissão, sua rendição incondicional. Ele estava finalmente cego, e pela primeira vez, começava a ver a dor. Ele permaneceu sentado na escuridão por um longo tempo, o silêncio do escritório agora preenchido não pelo zumbido da tecnologia, mas pelo som de sua própria respiração. A vergonha não o paralisou, ela o despertou. A arrogância que o havia sustentado por tantos anos se dissolveu, deixando para trás o núcleo duro e doloroso do arrependimento. Ele sabia que um pedido de desculpas não seria suficiente. A reparação não poderia ser feita com palavras ou com dinheiro. Teria que ser feita com tempo, com presença, com a difícil e demorada tarefa de reconstruir a si mesmo como pai, como homem. Ele se levantou, suas pernas firmes, seus ombros não mais curvados pelo peso do poder, mas endireitados pela clareza de um novo propósito. Ele saiu do escritório, deixando para trás o monitor desligado como um monumento a seu antigo eu, caminhou pelo corredor silencioso da casa, cada passo ecoando no vazio. Seus pés não o levaram para seu próprio quarto, para o refúgio de sua solidão, mas para um destino diferente. Ele parou em frente a uma porta branca e simples, o quarto de Mateus. A luz de um abajur escapava por debaixo da fresta, uma linha dourada de calor no chão frio. Ele ergueu a mão, os nós dos dedos roçando a madeira lisa. O homem que havia construído um império de vigilância agora estava do lado de fora, pedindo permissão para entrar no pequeno mundo que ele quase destruiu. A mão de Ricardo pairou a centímetros da porta do quarto de Mateus, a madeira fria e lisa, um contraste gritante com o turbilhão de emoções que o consumia. Por trás dela, ouviu um murmúrio suave, a voz de Sofia, não contando uma história, mas cantando uma canção de ninar em sua língua nativa. A melodia era melancólica e terna, uma tapeçaria de som que tecia um casulo de segurança em torno do menino. Por um instante, o medo o paralisou. Medo de que sua presença, como uma nota dissonante, pudesse quebrar o encanto. Medo de que, ao abrir aquela porta, ele não encontraria o caminho de volta. Ele, que nunca hesitou em fechar negócios de milhões, agora tremia diante da simples perspectiva de entrar no quarto do próprio filho. A canção era um lembrete doloroso de todas as noites em que o único som no quarto de Mateus fora o zumbido distante do ar-condicionado, um som de solidão mecânica. Respirando fundo, ele girou a maçaneta com uma lentidão infinita, o clique do mecanismo soando como uma explosão em seus ouvidos. A porta se abriu, revelando uma cena de uma domesticidade tão pura que parecia uma pintura. A luz quente do abajur banhava o quarto em um tom dourado, suavizando as bordas dos móveis caros e transformando o espaço em um santuário. Sofia estava sentada no chão, ao lado da cama, as costas apoiadas na parede, enquanto Mateus, já de pijama, estava aninhado ao seu lado, a cabeça repousando em seu colo. Eles não estavam fazendo nada de extraordinário,
estavam apenas existindo juntos, em uma bolha de paz que Ricardo percebeu, com uma dor aguda, nunca ter feito parte. Ele permaneceu no umbral da porta, uma figura sombria e deslocada, um fantasma em sua própria casa, observando a vida que acontecia sem ele, uma vida que ele pagava mas não vivia. De repente Mateus se mexeu, soltando um pequeno gemido. Ele se sentou, apontando para o próprio joelho, onde um pequeno arranhão, quase invisível, se destacava em sua pele pálida. Ainda dói, ele sussurrou, a voz sonolenta e infantil. Ricardo esperava uma resposta prática, talvez a sugestão de um novo curativo. Em vez disso, Sofia beijou suavemente o joelho do menino. Sabe, disse ela em voz baixa, as feridas são como portas secretas. Elas doem um pouco para nos lembrar que somos corajosos. Cada vez que uma delas sara, você fica um pouco mais forte. Até os reis se machucam, mas é isso que os ensina a serem gentis com o seu povo. A lição era tão simples, tão profunda e tão cheia de graça, que Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela não estava apenas cuidando de um arranhão, estava forjando o caráter de seu filho com a delicadeza de um artesão. Foi o golpe final. A fortaleza de controle que Ricardo construiu ao longo de uma vida inteira desmoronou em um silêncio devastador. Ele se apoiou no batente da porta, o corpo tremendo incontrolavelmente. As lágrimas que ele reprimira por décadas finalmente romperam a barragem, escorrendo por seu rosto em rios silenciosos de vergonha e arrependimento. Não era um choro ruidoso, mas um colapso interno, a dissolução de um homem que finalmente se via no espelho quebrado de suas próprias falhas. Ele chorava pelo menino solitário no quarto, pelo pai ausente que ele havia se tornado, e pela mulher compassiva a quem ele havia tratado com uma crueldade tão cega. Cada lágrima era uma confissão, um reconhecimento de que seu império de dados e lucros era um deserto estéril comparado à riqueza daquele pequeno momento de ternura que ele espionava. Seus pés se moveram por vontade própria, levando-o para dentro do quarto. Seus passos eram pesados, arrastados, os de um peregrino chegando ao fim de uma jornada dolorosa. Sofia ergueu os olhos e seu canto parou. Não havia surpresa em seu rosto nem medo, apenas um reconhecimento silencioso, uma profunda e calma compreensão, como se ela estivesse esperando por ele o tempo todo. Mateus, por outro lado, encolheu-se ligeiramente ao ver o pai, seus olhos se arregalando com a incerteza que a presença paterna sempre trazia. A aparição de Ricardo naquela hora, naquele estado, era uma quebra de todos os protocolos não ditos daquela casa. O silêncio no quarto tornou-se denso, pesado com o peso de tudo que não havia sido dito por anos, um vácuo esperando para ser preenchido por raiva, ou, talvez, por algo inteiramente novo. Ricardo não disse uma palavra. Ele ignorou Sofia, seus olhos fixos apenas em seu filho. Ele caminhou até a cama, e com um movimento que parecia custar-lhe toda a força que possuía, ajoelhou-se no chão. Pela primeira vez, ele estava no nível de Mateus, não olhando de cima para baixo, mas de igual para igual. Ele estendeu os braços trêmulos, um convite silencioso. Mateus hesitou por um segundo, o rosto uma mistura de confusão e anseio. Então, lentamente, ele se inclinou para a frente e se aninhou no abraço de seu pai. Ricardo o envolveu com uma força desesperada, enterrando o rosto no cabelo do menino, inalando o cheiro de infância que ele quase se esquecera que existia. O abraço não era de um pai protetor, mas de um homem que se afogava e se agarrava à sua única tábua de salvação. O corpo pequeno de Mateus estava rígido no início, um reflexo condicionado de anos de distância emocional. Mas então, sentindo o tremor nos ombros de seu pai, sentindo a umidade das lágrimas em seu pijama, algo dentro dele se soltou. Suas mãozinhas subiram e se agarraram às costas da camisa de Ricardo, devolvendo o abraço com uma confiança hesitante. Foi um gesto de perdão puro e instintivo, o tipo de graça que apenas uma criança pode oferecer. Para Ricardo, aquele pequeno ato de reciprocidade foi a absolvição que ele não sabia que estava procurando. O peso vivo e quente de seu filho em seus braços era a única verdade que importava,
a única métrica de sucesso que ele deveria ter perseguido. O mundo dos negócios, das reuniões e das projeções financeiras desapareceu, deixando apenas aquele momento frágil e sagrado. Depois de um longo tempo, Ricardo finalmente se afastou o suficiente para olhar para seu filho, as mãos ainda nos ombros pequenos de Mateus, como se tivesse medo de que ele pudesse desaparecer. Então, ele ergueu a cabeça e seus olhos vermelhos e inchados encontraram os de Sofia. Ela ainda estava sentada no chão, observando-os, seu rosto uma tela de empatia serena. A distância entre eles não era mais a de um chefe e uma funcionária, mas a de duas almas que haviam testemunhado algo extraordinário. A vergonha ardia no rosto de Ricardo, mas ele não desviou o olhar. Ele a forçou a ver sua vulnerabilidade, sua derrota. E então, com a voz rouca e quebrada, ele pronunciou as duas palavras que eram o início de tudo. Me desculpe. A frase simples continha o peso de toda sua arrogância, de toda sua desconfiança, de toda sua cega e dolorosa injustiça. Sofia não respondeu com palavras. Um pedido de desculpas tão profundo não precisava de uma resposta verbal. Ela simplesmente assentiu, um movimento lento e deliberado da cabeça, e um sorriso minúsculo, quase imperceptível, tocou seus lábios. Era um sorriso de compreensão, não de triunfo. Era a aceitação de uma confissão, e o reconhecimento de que a jornada daquele homem estava apenas começando. Ela se levantou silenciosamente, sua presença agora um testemunho de cura, não de acusação. Vou buscar um copo de água para ele, disse ela suavemente, sua voz um bálsamo no silêncio carregado. Foi um ato de pura graça, dando a pai e filho o espaço de que precisavam para se reencontrarem, para começarem a reconstruir as ruínas de seu relacionamento. A verdadeira força está na capacidade de perdoar o que parecia imperdoável. Se você acredita nisso, compartilhe esta história. Sozinhos, Ricardo e Mateus permaneceram no chão. Ricardo não sabia o que fazer a seguir. Anos de paternidade à distância o deixaram sem roteiro, para um momento como este. Ele simplesmente segurou a mão de seu filho, sentindo a pequenez dos dedos entre os seus. Mateus, sentindo a mudança na atmosfera, a dissipação da tensão que sempre cercava seu pai, encostou a cabeça no ombro dele. Você vai ler uma história para mim? Perguntou ele, a voz abafada contra o tecido da camisa. A pergunta era um teste, um pedido de prova, de que aquele momento não era uma aberração, mas um novo começo. Ricardo olhou para a mesinha de cabeceira, onde o velho livro de contos de fadas que Sofia havia lido ainda estava. Ele o pegou, o peso do livro em suas mãos parecendo monumental. Ele se sentou na beirada da cama, puxando Mateus para seu colo. O menino se acomodou contra seu peito, um gesto que parecia tão estranho e tão perfeitamente natural ao mesmo tempo. Ricardo abriu o livro em uma página aleatória, a luz do abajur iluminando as palavras. Ele começou a ler, sua voz no início incerta e hesitante, tropeçando nas palavras de um mundo de fantasia que ele havia esquecido há muito tempo. Mas aos poucos, enquanto sentia o ritmo da respiração de seu filho se aprofundar, sua voz se firmou. Ele não era um narrador tão bom quanto Sofia, mas estava ali. Estava presente, e enquanto as palavras sobre reis, dragões e tesouros preenchiam o silêncio do quarto, Ricardo entendeu que a redenção não era um destino, mas uma prática diária. Era o ato de aparecer, de tentar, de ler uma história mesmo que desajeitadamente, para o único tesouro que realmente importava. Os meses que se seguiram transformaram a casa. O silêncio, antes um sintoma de abandono, deu lugar a uma nova trilha sonora. O som de peças de Lego se encaixando no chão da sala, a voz hesitante de Ricardo tentando imitar os personagens de uma história, e a gargalhada genuína de Mateus, um som que parecia ecoar pelas paredes e preenchê-las de calor. Ricardo não era mais um observador distante, uma figura sombria confinada a um escritório. Ele estava no chão, de terno amassado, aprendendo a construir as fortalezas e naves espaciais que seu filho imaginava. Ele era desajeitado, muitas vezes confuso com as regras das brincadeiras, mas estava presente. Sua presença, antes uma anomalia, tornou-se a nova rotina, o novo centro de gravidade daquele lar. A casa,
Antes um reflexo de seu controle, começava a se parecer com o espelho da sua redescoberta, um lugar onde a desordem dos brinquedos era o sinal mais claro de uma ordem emocional restaurada. O escritório, outrora o santuário de seu poder, agora jazia em um silêncio quase sagrado. O monitor de segurança, o símbolo de sua desconfiança e distância, permanecia desligado, sua tela escura coberta por uma fina camada de poeira que a luz do sol da tarde revelava impiedosamente. Em cima da mesa de mogno, onde antes se empilhavam relatórios de mercado e projeções de lucros, agora repousava um único objeto, um desenho de Mateus, feito com giz de cera, mostrando duas figuras desproporcionais de mãos dadas sob um sol sorridente. Ricardo entrava ali raramente, e quando o fazia, não era para trabalhar, mas para se lembrar. O monitor desligado não era mais uma janela para a vida de seu filho, mas um túmulo para o homem que ele fora. Ele não precisava mais vigiar seu reino através de uma lente fria, pois finalmente aprendera que o verdadeiro poder não estava em observar, mas em pertencer, em fazer parte do quadro que seu filho pintara com tanto amor. Sofia observava essa metamorfose com uma serenidade silenciosa. Ela via Ricardo chegar mais cedo, não com a testa franzida de um executivo, mas com a expectativa nos olhos de um pai. Via-o tropeçar em um carrinho deixado no corredor e rir, em vez de se irritar. Ela se tornara, gradualmente, menos uma cuidadora e mais uma testemunha, a guardiã de uma transição delicada. Havia uma beleza agridoce em ver o laço entre pai e filho se fortalecer, um laço que ela ajudara a tecer com fios de paciência e empatia. Ela sabia que seu tempo naquela casa estava chegando ao fim. Sua missão não era substituir um pai, mas lembrá-lo de seu lugar. E agora, vendo Mateus correr para os braços de Ricardo no final do dia, ela sentia a satisfação profunda de um trabalho bem-sucedido, a paz de quem construiu uma ponte, e agora podia, com segurança, assistir os outros a atravessarem. Numa tarde tranquila, Ricardo a chamou à sala de estar, não ao escritório. Não havia mesa entre eles, apenas o espaço aquecido pela luz do sol. Ele lhe estendeu um envelope, mas seus olhos comunicavam algo que o dinheiro não podia expressar. Sofia, disse ele, a voz firme, mas carregada de uma humildade que ela nunca ouvira antes. Eu contratei você para cuidar do meu filho, mas foi você quem cuidou de mim. Você me ensinou que o maior déficit da minha vida não estava nas minhas planilhas. Dentro do envelope, havia um cheque com um valor muito além de qualquer obrigação contratual. Isto não é um pagamento, continuou ele. É um investimento. No seu futuro. Na sua família. Onde quer que você decida construí-la. Você deu ao meu filho um pai. Eu gostaria de lhe dar a chance de ter o que você nos deu. Tempo. A reparação não era apenas financeira. Era um reconhecimento profundo de sua dignidade e de seu valor inestimável. A transformação de Ricardo não ficou contida dentro das paredes de sua casa. Ela transbordou para o império que ele havia construído. Em uma reunião com seu conselho de administração, ele não apresentou gráficos de produtividade, mas uma nova filosofia. Anunciou a criação de uma política corporativa radical, a licença de presença, que concedia aos funcionários pais e mães um dia de folga remunerado por mês, sem justificativa, com a única condição de que fosse gasto integralmente com seus filhos. Nós otimizamos cadeias de suprimentos, algoritmos e margens de lucro, disse ele à sala silenciosa e atônita. Está na hora de otimizarmos o que realmente constrói o futuro, o tempo que dedicamos a quem amamos. Nenhum legado corporativo vale a pena se o preço for uma geração de crianças que cresceram sozinhas. Sua redenção pessoal se tornara um catalisador para uma mudança social, uma pequena onda de humanidade em um oceano de eficiência corporativa. O cenário final não foi em uma casa luxuosa ou em uma sala de reuniões imponente, mas em um parque público, sob a luz dourada de um fim de tarde. Ricardo, com as mangas da camisa arregaçadas, empurrava Mateus em um balanço. A cada impulso, o menino subia mais alto, sua gargalhada cristalina cortando o ar como a música mais pura. O rosto de Ricardo não era o de um CEO, mas simplesmente o de um pai,
iluminado por um sorriso genuíno de alegria e contentamento. Ele não estava olhando o relógio, não estava pensando na próxima reunião. Estava completamente imerso naquele momento, no ritmo do balanço, no som da risada de seu filho, no calor do sol em seu rosto. Era uma cena de uma simplicidade avassaladora, a prova final de que a presença era, de fato, o único presente que não se podia comprar, mas que, uma vez oferecido, valia mais do que qualquer império. De um banco a uma certa distância, Sofia observava a cena, um sorriso terno e satisfeito brincava em seus lábios. Ela viu Mateus saltar do balanço e correr para os braços do pai, e os dois rolarem na grama em uma brincadeira desajeitada e feliz. O vínculo estava selado. A ponte estava construída e era sólida. Sua missão estava cumprida. Ela se levantou, não com a tristeza da partida, mas com a leveza de um dever cumprido. Ajeitou a bolsa no ombro e, sem um olhar para trás, começou a caminhar em direção à saída do parque, em direção ao seu próprio futuro. O som da risada de pai e filho a acompanhou por alguns passos, a trilha sonora de sua vitória silenciosa. O rei finalmente aprendera que o único reino que importava não podia ser vigiado por câmeras, apenas habitado pelo coração.